Antes de fechar os olhos esta noite, eu preciso te lembrar de algo poderoso. Houve um homem desesperado. Seu filho estava à beira da morte. A febre consumia o menino e cada minuto parecia uma despedida. Então aquele homem correu até Jesus. Ele queria que Jesus fosse imediatamente até sua casa. Ele queria ver, ele queria controlar, ele queria respostas rápidas. Mas Jesus apenas disse: vai, o teu filho vive. E sabe o que é mais forte nessa história? A Bíblia diz que aquele homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ele não viu o milagre na hora, ele não recebeu provas, ele simplesmente descansou na palavra de Cristo. E talvez seja exatamente isso que Deus quer ensinar ao seu coração esta noite. Descansar, antes mesmo de ver acontecer. Porque a ansiedade é tentar carregar sozinho aquilo que só Deus pode resolver. Mas fé é dormir sabendo que Jesus já está cuidando de tudo. Agora, eu quero te convidar a diminuir o barulho da sua mente. Desligue as preocupações por alguns minutos. Feche os seus olhos, respire profundamente e permita que Deus visite o seu coração nesta noite. Porque existe uma paz que o mundo não consegue explicar. E hoje, essa paz vai alcançar você. Talvez, assim como aquele homem, você também esteja cansado. Cansado de pensar demais. Cansado de tentar resolver tudo sozinho. Cansado de sorrir por fora, enquanto por dentro a mente não para um segundo sequer. Porque a ansiedade é assim. O corpo até para, mas a mente continua correndo. E enquanto todos dormem, existem batalhas silenciosas acontecendo dentro de você. Pensamentos, medos, inseguranças, preocupações com o amanhã. Talvez hoje você tenha vindo para esta oração carregando um coração pesado. Talvez ninguém saiba, mas você está lutando contra pensamentos que drenam suas forças. E quanto mais tenta controlar tudo, mais cansado fica. Mas foi exatamente isso que aquele oficial aprendeu com Jesus. Ele aprendeu que existe um momento em que você precisa parar de correr e começar a confiar. Porque nem todo milagre acontece na velocidade da nossa ansiedade. Alguns milagres acontecem quando finalmente descansamos em Deus. E imagine aquela cena, o homem indo embora para casa, sem provas, sem garantias humanas, sem ver absolutamente nada mudar ainda. A única coisa que ele tinha era uma palavra de Jesus. E mesmo assim, ele decidiu continuar caminhando. Isso é fé. Fé não é apenas acreditar quando tudo dá certo. Fé é conseguir descansar, mesmo quando o milagre ainda está a caminho. E talvez o Espírito Santo tenha te trazido aqui esta noite, porque sua alma está cansada de carregar pesos que Deus nunca pediu para você carregar. Você não foi criado para viver dominado pela ansiedade. Você não foi criado para viver preso ao medo. Existe descanso para a sua mente. Existe paz para o seu coração. Existe alívio para essa alma cansada. E nesta noite, Jesus também está dizendo para você: vai, a tua casa viverá, teu coração viverá, tua esperança viverá. E enquanto essa oração continua, Deus vai silenciando toda tempestade dentro de você. Agora, não tente pensar em tudo o que está acontecendo. Por alguns minutos, apenas descanse na presença de Deus. Feche os seus olhos e coloque toda a sua atenção nesta oração. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração e apenas respire devagar, porque o Senhor está cuidando de você. Pai, nesta noite, eu te apresento cada pessoa que chegou até esta oração carregando um coração cansado. Pessoas que estão emocionalmente esgotadas. Pessoas que tentam ser fortes o tempo inteiro, mas por dentro estão quase desmoronando. Senhor, Tu conheces os pensamentos que ninguém vê. Tu conheces as lágrimas escondidas. Tu conheces o silêncio pesado da madrugada. E nesta noite, assim como o Senhor falou ao oficial do rei,
fala também ao coração desta pessoa, porque existem pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de viver em alerta o tempo inteiro, cansadas de imaginar tragédias, cansadas de pensar demais, cansadas de sofrer antes da hora. Pai, quebra agora toda a corrente de ansiedade, silencia toda a voz de medo, acalma toda a mente acelerada e derrama agora uma paz sobrenatural sobre este coração. Que esta pessoa sinta o abraço do Espírito Santo, que ela perceba que não está sozinha. Senhor, ensina esta alma a descansar, ensina este coração a confiar, mesmo sem entender tudo. Assim como aquele homem voltou para casa sustentado apenas pela tua palavra, nós também queremos descansar naquilo que o Senhor já declarou. Porque quando tu falas, o impossível começa a mudar. Quando tu falas, o medo perde força. Quando tu falas, a tempestade se cala. Então fala novamente, Jesus. Fala dentro desta casa. Fala dentro desta mente cansada. Fala dentro deste coração aflito. E que toda ansiedade, todo peso emocional, todo medo escondido comece agora a sair pela autoridade do nome de Jesus. E antes de continuarmos esta oração, eu quero te fazer um convite muito especial. Se este vídeo está trazendo paz para o seu coração, se esta oração está falando com você, inscreva-se agora no canal. Porque todos os dias nós fazemos orações como esta para fortalecer sua fé, acalmar sua mente e aproximar você da presença de Deus. E talvez foi exatamente Deus quem te trouxe aqui esta noite. Então já se inscreve e permita que esta palavra continue alcançando sua vida diariamente. Agora, volte seu coração para Jesus, porque esta oração ainda não terminou. Existe algo acontecendo agora, dentro de você. Talvez você não consiga explicar, mas Deus está tocando áreas do seu coração que estavam feridas há muito tempo, porque existem dores que ninguém percebe. Existem batalhas que acontecem em silêncio. E existem noites em que tudo o que a alma mais precisa é descansar. Pai, olha para esta pessoa que está ouvindo esta oração agora. Talvez ela esteja sorrindo para todo mundo, mas por dentro está completamente cansada. Talvez ela esteja tentando ser forte, mas já não sabe mais quanto tempo consegue suportar. Senhor, entra agora nos pensamentos desta pessoa, porque existem mentes aprisionadas pelo medo, pessoas vivendo em preocupação constante, sempre esperando algo ruim acontecer, sempre imaginando o pior, sempre carregando pesos invisíveis. Mas nesta noite, pela autoridade do nome de Jesus, toda a opressão emocional começa a cair por terra agora. Toda a insônia, toda a angústia, todo o medo do amanhã, toda a ansiedade acumulada, tudo aquilo que está roubando a paz desta alma, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Pai, assim como o oficial do rei voltou para casa descansando apenas na tua palavra, ensina também esta pessoa a descansar, mesmo sem respostas, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar o milagre ainda, porque fé verdadeira não é controlar, é confiar, é dormir sabendo que Deus continua trabalhando, mesmo quando nossos olhos não conseguem ver. Então visita agora esta casa, que teu Espírito Santo preencha este ambiente, que toda a atmosfera pesada desapareça e que esta pessoa comece a sentir uma paz que não vem deste mundo, uma paz sobrenatural, uma paz que abraça, uma paz que acalma, uma paz que silencia o coração. Agora, sem medo, apenas receba estas palavras sobre a sua vida, porque existem momentos em que Deus usa uma oração para reconstruir uma alma inteira. Então receba, em nome de Jesus. Eu declaro que esta noite será diferente. A ansiedade não vai dominar sua mente. O medo não vai controlar seu coração.
A angústia não vai roubar o seu descanso, porque o Senhor está entrando agora nos lugares mais profundos da sua alma. E toda confusão mental, todo excesso de pensamentos, todo peso emocional começa a perder força neste instante. Eu profetizo paz sobre a sua mente, paz sobre o seu coração, paz sobre a sua casa, paz sobre os seus pensamentos. Que o Espírito Santo visite agora cada área da sua vida que está cansada. E assim como Jesus liberou uma palavra e o filho daquele homem começou a viver, eu creio que Deus também está liberando vida sobre você nesta noite. Vida para suas emoções, vida para sua esperança, vida para sua fé, vida para sua alma cansada. Você não vai afundar nesse medo, você não vai permanecer nessa angústia, você não está sozinho nessa batalha. O Senhor está cuidando de você, mesmo nos dias em que você pensa que Ele está em silêncio. Porque enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você descansa, Deus continua movendo aquilo que você não consegue mover sozinho. Então entregue agora aquilo que está pesado demais para carregar. Entregue suas preocupações, entregue seus medos, entregue o amanhã e apenas descanse, porque existe cura no descanso em Jesus. Agora, continue com os seus olhos fechados por mais alguns segundos e apenas sinta a paz de Deus envolvendo este lugar. Talvez o milagre ainda não tenha acontecido diante dos seus olhos. Talvez ainda existam perguntas dentro do seu coração. Mas assim como aquele oficial do rei, você também pode voltar para casa esta noite, descansando na palavra de Jesus. Porque quando Cristo libera uma palavra, o impossível começa a mudar. E enquanto você dorme, Deus continua trabalhando em silêncio. Ele continua cuidando daquilo que está fora do seu controle. Ele continua entrando em lugares onde você não consegue chegar. Ele continua trazendo cura para áreas da sua alma que ninguém conhece. Então, não tenha medo de descansar. Não tenha medo de entregar. Não tenha medo de confiar. Porque o mesmo Jesus que curou aquele menino à distância continua alcançando vidas hoje. E talvez amanhã você ainda veja que o milagre começou exatamente neste momento, enquanto você orava. Agora, descanse seu coração, acalme sua mente, entregue suas preocupações ao Senhor e durma sabendo-se que Deus está cuidando de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu vou descansar em Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais orações que fortalecem sua fé e trazem paz para sua alma. Que Deus abençoe sua noite, sua casa e sua família. Durma em paz. O Senhor está com você.